Livro 493 do Histórico. Hoje todos passaram a se conhecer e sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Todos mudando para o mundo racional, para serem corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque o pensamento está falido, porque acabou a sua fase em 1935. Aí está a falência do pensamento. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, tem que raciocinar para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre toda a humanidade. Todos concordando com todos, e no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Porque o pensamento causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos os pensadores em conflitos consigo mesmo, porque não sabem o porquê que assim é, não sabem o porquê que todos assim são, não sabem de onde todos vieram, para onde vão e de onde são. Por isso todo pensador tem medo até de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar. Vai se transformar para onde? Para a categoria inferior, no raciocínio a concórdia, no pensamento a discórdia. Então vamos raciocinar para encontrar a concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional é a cultura mais elevada do mundo. Por isso muda todos para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que na cultura racional não há morte. Na cultura do animal irracional é que existia. Mas na cultura racional não há morte, porque todos passaram a se conhecer. E sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim não seremos mais assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele. Isso aqui é o essencial de todos que já passaram a se conhecer. Para ver que na cultura racional não existe morte. Existe, sim, para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque a energia é pura, limpa e perfeita. Agora aí na Terra, são cheios de defeitos, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Estão aí como um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por a matéria ser um ser poluído. Poluído porque é matéria, é o mal da terra. É o mal terráqueo, por isso diz matéria. Aí expostos a todos os sofrimentos e a todas as dores. Como na velhice, é que aparecem as dores e são destruídas pela velhice. Para ver que esse progresso material vem regresso. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que vão mudar para o seu verdadeiro estado natural. Sabem que na matéria não existe mais morte. Só existe morte para os que vivem desconhecidos de si mesmos, para os que vivem pensando e imaginando. Para esses existe morte. Mas para quem é racional, muda da vida de animal racional para a vida racional, porque todos são de origem racional. E por isso tem a possibilidade de mudar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê que assim somos, e como deixarmos de sermos assim,
e voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por todos serem de raça racional, é que tem a probabilidade de voltar para o seu verdadeiro estado natural, de mudar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz o pensador. O pensamento nunca conseguiu nos dizer o porquê que somos assim. O pensamento nunca conseguiu nos dizer o porquê que assim somos. O pensamento nunca conseguiu nos dizer de onde nós viemos e para onde vamos. Para ver que o pensamento é um enfraquecido demais e não sabe libertar o pensador. Por quê? Porque o pensamento é daqui do chão. E quem vive no chão vive encantado, ambicionando tudo que é de material por grande obscuridade do espírito. Já é tempo de relembrar-vos que os vossos dias são contados e não mudas de pensar. Ora, és um criminoso sem perdão. Abre os olhos, filho, enquanto é tempo. Senão as amarguras das amarguras será a tua companheira por longos tempos perdidos, que poderias aproveitar. Acordaste muito tarde, não chegando assim ao teu lugar. E por isso, todo encantado e ambicioso, ganancioso, egoísta, prepotente e indulgente. Indulgente por quê? Porque não quer saber de ninguém, estando com a barriga cheia, e diz: o resto que se arranje como quiser e puder. Para ver que a vida do pensador é dura. Porque os ricos, os milionários, não querem saber dos pobres e não se incomodam com os pobres. Não querem saber se estão morrendo de fome, se estão com fome, que estão sendo destruídos pela fome. Porque todo rico é ganancioso e ambicioso, quanto mais tem, mais quer. Para ver que essas injustiças sempre existiram, esse egoísmo sempre existiu. Egoísta é aquele que só quer para si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu, e o resto que se arranje como puder. E de formas que falam muito em fraternidade os pensadores, mas ela não existe no pensamento de ninguém. Cadê a fraternidade? Se em todas as nações morrem de fome, onde está a fraternidade? Onde está a fé, esperança e caridade? Que são as palavras inventadas pelas seitas, doutrinas e religiões. Fé, esperança e caridade. Onde está essa caridade que não existe? Porque nunca existiu. Se quem inventou essa palavra caridade fizesse caridade, ninguém morria de fome. Mas são palavras que só existem no nome, mas ninguém pratica fé, esperança e caridade. São as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Cadê os santos milagrosos que deixam os seus filhos morrerem de fome e de sede? Para ver que isso tudo está no nome, a realidade não existe. E por isso, cadê a fraternidade? Só existe na palavra. E por isso a humanidade vive aí morrendo de fome e de sede. Para ver que a humanidade está muito atrasada com esse embusteirismo grosseiro, a vida dos grosseiros, desse embuste que não leva ninguém a nada. Embuste quer dizer simbolismo puro, um ser de vida provisória e passageira, por ser um ser simbólico. Hoje todos estão aprendendo a falar na cultura racional. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional.
todos são habitantes do mundo racional, materializado como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Porque basta ser energia para ser pura, limpa e perfeita, para que seu progresso seja perfeito. Hoje quem é racional mesmo está de mudança para o seu verdadeiro estado natural. Está mudando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Até que enfim a pobre humanidade chegou ao seu fim. E aí está o fim da odisseia da vida da matéria, que já sofreram demais desde o tempo em que nasceram do chão. Assim que nasceram do chão, passaram pela fase de monstros. Depois essa fase terminou e a natureza destruiu todos os monstros. Depois passaram para a fase de selvagens. Essa fase terminou e a natureza destruiu todos os selvagens. E agora está sendo destruída a fase do pensamento, porque terminou em 1935 a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por ter perdido o direito de viver, veio a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, veio essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa infinidade de desastres existentes no mundo inteiro que está destruindo os pensadores, e essa infinidade de doenças novas, como AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos, destruindo os pensadores. Para ver que os pensadores estão sendo destruídos de todas as maneiras, por desastre de aviões, por desastre de carro, porque o progresso das artes é o progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E a cultura racional já é diferente, ela é construtiva, porque muda todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no seu verdadeiro estado natural. Por isso, cultura racional é construtiva, porque muda todos para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que o pensamento divide. Porque havendo divisões, existe o progresso das lapidações. E há milhões de milênios que a natureza vem lapidando todos, preparando todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que o mundo está passando por uma mudança natural da natureza. E por isso está aí esse grande sofrimento da humanidade, porque a natureza vem apertando os pensadores, para que por meio desses apertos que a natureza está dando nos pensadores, eles reconheçam que a fase do pensamento terminou em 1935 e que com o pensamento ninguém resolve mais nada porque o pensamento está falido, a falência do pensamento. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, a não ser somente mais discussões e mais discussões e mais discussões. E ficam assim chovendo no molhado e não sai das discussões porque o pensamento está falido. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque a sua fase terminou em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o pensamento chegou ao seu fim. Todos que passaram a se conhecer falam assim. E é por isso que tudo na matéria tem princípio e tem fim.
Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E outro, o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa o pensador. Agora, o raciocínio avisa o pensador, porque não deixa a pessoa cometer esse desatino. Porque o raciocínio é o dono da vida e tem compromisso com a vida, que é essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Porque a energia é pura, limpa e perfeita, a energia do verdadeiro estado natural de todos. Só essas duas energias do chão é que são deformadas. E por isso são energias em transformações, que se transforma da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional, por estarem ligados nessas duas energias do chão. E por viver como irracional, vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros e matando uns aos outros. E é por isso que as guerras não cessam, porque estão nessa categoria de bicho irracional. Bicho é que vive assim, fazendo mal uns aos outros. E para deixar de ser bicho do chão, tem que raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização dessa energia que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Por serem corpos de energia pura, limpa e perfeita. Livro 494 do Histórico. O pensamento está falido, e muitos por ignorarem a evolução natural da natureza. Muitos pensadores não sabiam disso, somente estão sentindo que com o pensamento ninguém resolve mais nada, para que cessem todos os males da humanidade. É preciso que todos desenvolvam o seu raciocínio para conhecer a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira que não existe. Falam em fraternidade, mas ela não existe. E a concórdia, que é todos concordando com todos. A falência do pensamento é notória, por muitos pensadores que estão vendo, que discutem muito e não resolvem nada. Não adianta pensar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Discutem muito e não resolve nada. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido e todos os feitos do pensamento e da imaginação vão falir. Só o que resolve é o raciocínio de todos desenvolvido. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento, da desmaterialização dessa energia, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Lendo e relendo, estudando a cultura racional, noite e dia e noite.
E muitos colocam o livro debaixo do travesseiro para desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é o desenvolvimento da sua natureza e da sua desmaterialização. Hoje todos têm que raciocinar porque o pensamento está falido e por isso a humanidade está toda confusa consigo mesma, por desconhecerem as causas da evolução natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, dizendo: hoje sim, sabemos o porquê que ficamos assim e como deixarmos de ser assim e mudarmos para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional com o seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e a definição da vida está. A falência do pensamento já é reconhecida por muitos pensadores que estão vendo que o pensamento não resolve mais nada. Com o pensamento as confusões não cessam, as roubalheiras não cessam, o desequilíbrio não cessa, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: pensar para quê? Para ver que o mundo está passando por grandes rebordosas, porque a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de terrorismo destruindo os pensadores. Essa infinidade de violências destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como AIDS, destruindo os pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. E assim vive o mundo revolucionário. Porque os pensadores desconhecem as causas de todos esses males que vêm destruindo os pensadores. As guerras destruindo os pensadores em massa. As revoluções destruindo os pensadores em massa. E uma infinidade de males naturais da natureza que parece que é natural, mas não é. O pensamento está falido. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935. Hoje, se quiserem resolver os males todos que existem no mundo, têm que raciocinar e tratar de desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Todos, queiram ou não queiram, todos os pensadores chegarão lá, porque a natureza está arrochando todos os pensadores. E por isso o sofrimento aumenta pavorantemente entre toda a humanidade. E esses arroxos que a natureza está dando em toda a humanidade é para que procurem os modos certos para viver. E procurando os modos certos encontrarão a cultura racional, que já é do conhecimento de muitos pensadores. Mas por estarem fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, e fanatizados por essas infinidade de filosofias, e fanatizados por a ciência filosófica e científica. E o fanático pensa que está certo, por não saber o porquê que pensa. E os fanatizados por essas infinidades de Bíblias diferentes umas das outras. E fanatizados por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros. Se soubessem o porquê que pensam ou não pensavam, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador de todas as maneiras e de todas as formas.
E é por isso que a natureza vem dando esse grande arroxo na humanidade, a ponto até do dinheiro perder o valor. E a ponto de terem dinheiro no bolso e não encontram o que comprar para se alimentar. Esse arroxo que a natureza está dando à humanidade, para que a humanidade encontre um novo rumo, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E é por isso que a coisa no mundo está muito feia. A coisa no mundo está preta, e cada vez mais preta, devido ao arroxo que a natureza está dando na humanidade. Para que a humanidade trate de raciocinar e não pensar, porque o pensamento está falido, porque terminou a sua fase em 1935. Por isso que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque com o pensamento todos discutem formas para governar e não encontram saída, porque o pensamento está falido. E a falência do pensamento vem desde 1935, que houve a mudança dessas duas energias. Porque quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Agora quem está governando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio. E ninguém sentiu a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza por estar vivendo contra ela. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que o pensamento faliu, porque a sua fase terminou em 1935. É por isso que com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque sua fase terminou em 1935. E não sentiram essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para a abolição dos males de si mesmo. Porque todos que têm cultura racional sabem que estão de mudança para um mundo racional. Ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que não existe mais morte. A morte só existe para os pensadores que vivem desconhecidos das causas de todos os feitos que existem no mundo. E por isso ninguém sabe o antes de ser sol que era. Ninguém conhece a causa do sol por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém conhece a causa da lua por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém conhece a causa das estrelas por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém conhece a causa da terra por viver desconhecido de si mesmo, porque não há efeito sem causa. Ninguém conhece a causa da água por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém conhece a causa dos vegetais por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém conhece a causa dos animais por viver desconhecido de si mesmo. Para ver que ninguém conhece as causas de coisa nenhuma, porque não há efeito sem causa. Porque para todos os efeitos existe uma causa. Ninguém sabe o porquê que assim é, pensador nenhum sabe. Ninguém sabe o porquê que todos assim são, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos irão, por viverem desconhecidos de si mesmo. Pensador nenhum conhece as causas de coisa nenhuma, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos existe uma causa completamente desconhecida de si mesmo. Se existe palavra, é porque existe uma causa. Se existe letra, é porque existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Se existe aritmética,
É porque existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos existe uma causa. Se existe o pensamento, é porque existe uma causa. Se existe imaginação, é porque existe uma causa. São duas máquinas de lapidação de todos que aí estão. E ligados a essas duas energias do chão, essas duas energias que se transformam em outras vidas, pensando por estar ligados nessas duas energias do chão. Duas energias em transformação vão se transformar para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho. Porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Bicho é que vive assim, a lei é do mais forte. O mais fraco não tem direito de viver, e os bichos mais fortes se alimentam dos mais fracos. É por isso que a humanidade não passa de antropófago, porque são carnívoros, matam os bichos para se alimentarem. Hoje muitos que já passaram a se conhecer são vegetarianos, porque muitas vezes é um parente seu que está transformado em bicho irracional, em uma galinha, num cabrito, ou num porco, ou num carneiro, e de formas, muitos são vegetarianos. Muitas vezes transformados em um boi, porque essas duas energias do chão são duas energias de transformações. E se transforma para a categoria de bicho irracional e vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer são vegetarianos. Que também as pessoas se transformam em raízes. E aí existem muitas provas e comprovações, porque a cultura racional tem base, tem lógica, tem provas e comprovações. A pior transformação é a de pedra, que somente quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido, é que vão ver como é que as pedras choram na sua lapidação, gritam de dor. Só depois que estiverem com raciocínio desenvolvido é que vão sentir isso e ver isso. E aí estão as receitas nos livros da flora marinha e da flora vegetal para o prolongamento dos anos de vida de todos que já passaram a se conhecer. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, quem está ligado nessas duas energias do chão, duas energias que se transformam de uma classe para outra, da racional para a irracional, e a pessoa vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. É por isso que todos têm mesmo que desenvolver o seu raciocínio. Todos os pensadores, senão estão perdidos. Porque se transformarão para a categoria inferior. Tem que conhecer cultura racional e tratar de desenvolver o seu raciocínio para conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Como estão vendo aí, a discordância entre todos. Porque o pensamento divide, e tudo que divide traz mais consequências. E é o que está se passando no mundo inteiro. E por isso a discórdia impera em todos os setores da vida. É muito melhor a concórdia, todos concordando com todos. A fase do pensamento já é notória entre todos os pensadores, porque já estão vendo que o pensamento não resolve mais nada. Está completamente falido desde 1935, que terminou a sua fase. E é por isso que o mundo vem passando, a humanidade, nessa grande apertura, porque a natureza está apertando toda a humanidade para que todos passem a raciocinar. Porque a natureza quer que todos vivam com a concórdia, não mais com a discórdia. É melhor viver com a concórdia do que com a discórdia. E o pensamento é o culpado de tudo isso, em haver essa discordância entre toda a humanidade.
Hoje a solução está no desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é um habitante do mundo racional que está localizado na glândula pineal e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza, porque lá todos são corpos limpos, puros e perfeitos. E aí está o universo em desencanto, desencantando a humanidade de todas essas vaidades que não adiantam nada, e de todas essas superstições, e de todas essas distrações que não levam a nada. E por isso os males vêm aumentando, os assaltos, os roubos, a violência, os sequestros se multiplicando, as guerras, e uma infinidade de terrorismo no mundo inteiro, por todo o universo. Tudo isso existe uma causa, porque não há efeito sem causa, por a mudança natural da natureza. Essa que é a causa de existir toda essa mortandade. Até aqui no Brasil tem existido tornados que derrubam muitas casas, que nunca teve. Até terremoto no Rio Grande do Norte, coisa que nunca teve. E a causa é uma mudança de fase da natureza. Até na África, no país mais quente do mundo, caiu geada, e na América do Norte, frio de matar. A causa é a mudança de fase da natureza, porque não há efeito sem causa. Livro 495 do Histórico. O pensamento está falido, porque terminou a sua fase em 1935, e todos os feitos pelo pensamento e a imaginação, estão todos a caminho da falência. Para ver que a fase do pensamento é uma fase da Era do Fogo, de salve-se quem puder e se puder. E quem pensa não sabe o porquê que pensa, porque se soubesse quem é o pensamento, não pensavam, e sim raciocinavam. O pensamento é um aleijão da natureza, porque são duas energias deformadas, duas energias em transformação. E todos que estão ligados ao pensamento e à imaginação, por a natureza ser de transformações, se transforma da categoria de animal racional para a categoria de bicho racional, e vai correr toda essa hierarquia aí do chão, enfrentando a lei do mais forte. O mais forte se alimenta dos mais fracos. O que faz uma galinha? Se alimenta dos insetos, porque é a lei do mais forte. A galinha se alimenta com baratas, minhocas, insetos de todas as espécies. E muitos acham a galinha uma canja tão boa, tão gostosa. Então, uma galinha ao molho pardo, muitos adoram. E não sabem que a galinha come tudo que é detrito, até porcaria de criança. Uma infinidade de detritos, para ver que a galinha é mais porca do que o porco, do que o comedor de lavagem, para ver que a carne da galinha é uma carne imunda, por se alimentar de todas as imundícies do chão. Até cocô de cachorro as galinhas comem, para ver que a galinha é mais porca do que o porco, para ver que as aparências enganam muito. Os que vivem desconhecidos de si mesmos, que vivem de aparências, para ver que a galinha é mais porca do que o porco, do que o comedor de lavagem, o comedor de magonga, que é a lavagem. O pensamento está falido, porque terminou a sua fase em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. É só discutir, discutir e chover no molhado. Todos têm que raciocinar, conhecer cultura racional para eliminar todos esses males que vêm destruindo os pensadores.
Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque quem já passou a se conhecer não quer mais pensar, porque sabe que o pensamento está falido, está fazendo tudo que pode para raciocinar, e estudando cultura racional é que desenvolve o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque sabe que o pensamento está falido e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Essa energia foi feita para lapidar o pensador, a energia elétrica. E por isso o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque é o dono da vida. E o dono da vida zela pela energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que, estudando a cultura racional, essa energia é desmaterializada e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje, diante das revelações do verdadeiro Deus, ninguém quer mais pensar, porque sabe que o pensamento está falido, que terminou a sua fase em 1935. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. A matéria aqui é cheia de defeitos, defeitos insuportáveis e defeitos suportáveis. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem e têm certeza que vão mudar para o mundo racional. E essa mudança só é feita depois que todos desenvolverem o seu raciocínio. E terminando assim a morte, para quem é racional, para quem conhece a razão da vida e da vida eterna. Hoje quem não raciocinar está perdido, está se destruindo por estar ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformações, e que se transforma para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho, porque a natureza é de transformações. E por isso se transforma da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional. E que já estão vivendo como animais irracionais uns contra os outros e matando uns aos outros. Todos aqueles que estão ligados nessas duas energias de transformações, pensando e imaginando, se transformam para a categoria de bicho irracional. E já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E a natureza vem apertando os pensadores, para os pensadores passarem a raciocinar. Os apertos da natureza são tantos que muitos estão sofrendo e já não aguentam mais o sofrimento devido aos apertos da natureza. Os materialistas são os mais apertados, são os que estão levando os piores apertos, porque o dinheiro cada vez se desvaloriza mais. Os materialistas que sonham que a matéria tudo é, e vendo que a matéria nada é, e não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Na cultura racional estão todos os esclarecimentos completos do que todos necessitam conhecer, descrevendo
as causas de todos os assuntos, porque não há efeito sem causa. Hoje, quem não sente que o pensamento está falido, muitos pensadores já deram por ela há muito tempo, dizendo: com pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento conserva a destruição dos pensadores e desconhecem as causas por estar vivendo desconhecido de si mesmo, por não saber o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iria se não conhecesse cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, o pensamento conservou a ingratidão da vida. Hoje é que estamos vendo e percebendo a ingratidão do pensamento, porque ele não foi feito para acertar. Se ele fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E todos os pensadores procurando pensar para acertar, por viver desconhecido de si mesmo, por não saber quem é o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. E hoje passamos a conhecer, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Está fazendo quase 52 anos, e ninguém sabia que o pensamento estava falido, e por isso todos pensando e procurando acertar, e os desacertos a se multiplicar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque desenvolvendo o raciocínio terminam todos esses males que vêm destruindo os pensadores. Porque quem é racional tem um comportamento equilibrado e quem é um pensador tem um pensamento desequilibrado. E por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Porque o pensamento não foi feito para acertar, e os feitos do pensamento e da imaginação vão todos entrar em falência porque a fase do pensador terminou. E todos os feitos, feitos pelo pensamento e a imaginação, vai tudo começar a falir, e falências uma atrás das outras, e milhares de falências em um tempo só. Faliu o pensamento e faliu todos os seus feitos. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer mais pensar, e sim somente raciocinar. Raciocinando, voltarão a ser eternos outra vez, e pensando, ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformações, vão se transformar na categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho por ser bicho aí do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que pensavam que o pensamento tudo era, e por isso queriam fazer tudo certinho como pensavam. E hoje estão vendo que o pensamento faliu e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Todos os feitos dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, todos esses feitos estão falidos e daqui a um pouquinho vão assistir aí as falências em massa e pensador nenhum conhecendo a causa dessa infinidade de falências.
para ver que o pensamento faliu e todos os feitos a caminho da falência, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio para encontrar a concórdia. Todos que estão desenvolvendo o seu raciocínio estão a caminho da concórdia, e por isso todos os estudantes de cultura racional concordam com todos e concordam com tudo, porque estão a caminho da concórdia. Agora, quem pensa e imagina, ainda mantém a discórdia, e quem já raciocina, mantém a concórdia. Com a concórdia, todos viverão perfeitamente muito bem, porque são todos concordando com todos. E a discórdia, todos discordando de todos, e com a discórdia ninguém pode ser feliz, só pode ser infeliz. Porque o discordar uns dos outros é a coisa pior que existe. As teimas, as demandas, as mortes, os crimes hediondos, as vinganças. Na discórdia estão uma infinidade de males do viril humano, porque quem vive em discórdia não tem paz, não tem sossego. É um verdadeiro degradado, fantasiado pelas aparências, aparentando aquilo que não são e cada vez mais embrutecidos por desconhecerem como assim são. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E muitos que dormem até com um livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque quem não raciocinar está perdido. Vai se transformar para as classes inferiores e correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. E de forma, muitos estão fazendo por onde, porque todos querem parar no mundo de sua raça. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a fase do terceiro milênio, que é uma das fases brilhantes da natureza, é a fase onde todos vão passar a se conhecer, saber quem são, saber de onde vieram, saber para onde vão, saber para onde iriam se não passassem a se conhecer. É uma fase brilhante da natureza, do terceiro milênio. Hoje a felicidade bateu na porta de todos que passaram a se conhecer. Porque sabem que não existe mais morte, sabem que por conhecerem o seu verdadeiro estado natural, vão mudar para o seu verdadeiro estado natural de uma vida para outra, de um ser para outro. Quer ser um ser de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E só isso é uma felicidade completa, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que passaram a se conhecer batem no peito e dizem: eu sou feliz porque passei a me conhecer. Sei quem sou, sei de onde vim, e sei para onde vou, e sei para onde iria se não passasse a me conhecer. Para onde iria? Iria para as classes inferiores, para ver que todos que passaram a se conhecer estão no caminho da felicidade eterna, e a felicidade eterna é o tudo da vida de todos. Agora, como estavam vivendo aí nesse embusteirismo grosseiro, com essa vida simbólica, provisória e passageira, e vivendo todos os pensadores desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era, ninguém sabia dizer o porquê que todos assim são, ninguém sabia dizer de onde vieram e para onde vão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Desconhecido do porquê todos assim são, de onde são e de onde todos vieram, e para onde todos vão e para onde todos irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores que está por conta dos pensadores.
Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a se conhecer e conhecer a vida. Hoje o triunfo racional está despontando para a verdadeira felicidade de todos que passaram a se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o que é cultura racional e sabem falar sobre cultura racional. E quem sabe falar sobre cultura racional empolga aqueles que vivem desconhecidos desse mundo, empolga todos os pensadores de ouvirem uma conferência do que é cultura racional, que vão saber que o pensamento está falido e que todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. Empolga todos os pensadores, porque na cultura racional não existe morte. Morte só existe para os que vivem desconhecidos de si mesmos, que vivem pensando e imaginando. Para quem conhece cultura racional, sabe que muda de uma vida para outra, de um ser para outro, de animal racional para o corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É uma mudança que todos fazem de uma vida para outra, mudando de uma vida para outra, onde passaram a ser corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional, e isso empolga os pensadores. Todos passaram a conhecer o que é cultura racional, porque é do interesse de todos os pensadores, interesse próprio se conhecer. Porque é triste aquele que vive desconhecido de si mesmo, porque estão ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformações, que se transforma da categoria de animal racional para a categoria de irracional. E é triste viver como animal irracional. A lei é do mais forte, o mais forte domina o mais fraco. Essa é a lei da bicharada do chão. O mais forte se alimenta com os mais fracos, porque a lei é do mais forte. E assim é toda a bicharada do chão. São antropófagos e por isso tem os urubus comedores de carniça, que são antropófagos. E quando a pessoa estiver na categoria de urubu, se transforma da categoria de animal irracional para a categoria de bicho irracional. Volume 496 do Histórico. A falência do pensamento é uma coisa certa pela natureza, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim, e findou-se a fase do pensamento em 1935, e daí causou a falência de tudo que as energias elétricas e magnéticas fizeram. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, para ver que não há efeito sem causa. Todos os feitos existe a sua causa. A falência de tudo que essas duas energias fizeram. Aí está esclarecido os motivos e as causas, porque não há efeito sem causa. E assim foi a fase dos indígenas. Terminou e todos foram à falência. E até hoje estão falindo. Hoje estão abaixo de zero, porque a sua fase terminou. Entraram em falência e até hoje estão falidos. Não são considerados dentro da civilização, são considerados como verdadeiros bichos da natureza. Para ver que a natureza é de transformações. Por isso tudo se transforma de uma vida para outra, de um estado para outro. Como é lindo a pessoa conhecer a cultura racional, porque sabe e tem certeza que vai mudar para o mundo racional e como é feita essa mudança. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por saberem que a racional não morre.
Racional muda para a vida eterna, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E é por isso que interessa a todos os pensadores, porque muitos têm até medo de morrer, porque não sabem o que vão ser. Vão se transformar para outras vidas. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E aí causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, devido a um enfraquecimento do pensamento. O pensamento enfraqueceu e muitos se viraram até para os tóxicos, devido a estarem com o pensamento enfraquecido. Outros cometendo loucuras de toda ordem, porque secando o pensamento seca o sentimento. Esses cometendo as maiores monstruosidades, porque estão com o sentimento seco, não sentem mais o que fazem. São os causadores do terrorismo, os causadores da violência, estão com o pensamento seco, não medem mais consequências. E por isso essas roubalheiras desenfreadas, esses assaltos à mão armada, não medem mais consequências porque estão com o pensamento seco. Assaltos a banco, rendição de família dentro de seus lares, porque estão com o pensamento seco, não sentem mais o que fazem e não medem consequências. E ficam assim arriscando até a própria vida, de serem mortos estupidamente, como tem acontecido com muitos, porque estão com o pensamento seco e não sentem mais o que fazem. Tudo isso a causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935, o pensamento está falido. A falência do pensamento. Por isso, pensando, ninguém resolve mais nada. Pensando, ficam aí discutindo a vida inteira, chovendo no molhado e não resolve nada. Agora, com o raciocínio, resolve o bem de si mesmo, a sua volta ao seu verdadeiro estado natural. Isso é que o raciocínio indica, findando-se os males da humanidade, porque começou a raciocinar. E daí ficando ligado à natureza, sendo favorecido por ela, protegido por ela, orientado por ela, amparado por ela, e recebendo todos os benefícios naturais da natureza. E a pessoa com essas supremacias desfruta de um bem-estar favorável a si mesmo, porque está ligado à maior potência do universo, que é a natureza. Daí nasce o equilíbrio racional por estar ligado à energia racional. Com a energia que está comandando a natureza e o raciocínio protegido pela natureza, se desenvolverá mais rápido do que podem pensar por estar ligado à natureza. O raciocínio começa a florir por estar ligado à energia racional. E a pessoa cada vez mais equilibrada, até chegar ao ponto do equilíbrio total, por estar completamente com o raciocínio desenvolvido, chegando assim à concórdia muito rápido, por ter o apoio total da natureza. E ninguém mais do que ela. E ninguém era mais do que ela, todos os pensadores. E por isso vejam, o desequilíbrio dos pensadores é muito grande, porque estão contra a natureza. A natureza para o desenvolvimento do raciocínio. Estão ainda aí pensando, imaginando, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. E a natureza castiga. Olha o que vem acontecendo com os pensadores, destruídos por essas infinidade de desastres e destruídos por essas infinidade de doenças. Destruídos por essas infinidade de males naturais da natureza. A destruição dos pensadores é muito grande, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver.
Não estão vendo que todos os feitos do pensamento estão indo à falência? Como vai falir todos os feitos do pensamento e da imaginação? Vai falir tudo, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. O pensamento e a imaginação são duas máquinas feitas pela natureza para a preparação de toda a humanidade, porque a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque todos são habitantes do mundo racional. E que essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. A mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional, que estudando a cultura racional, essa energia é desmaterializada pela cultura racional e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Onde o verdadeiro estado natural, todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando na humanidade. E assim a natureza vem apertando todos de uma tal maneira que todos estão vivendo apertados para tratarem de procurar um novo rumo que aí está, que é a cultura racional. E por isso a natureza está apertando a humanidade de todas as maneiras. E por isso faltando tudo, faltando até dinheiro para comprar o que comer. E por isso a fome está tomando conta de todas as nações do mundo. É por isso que aí está esse aperto feito pela natureza, para que todos procurem a cultura racional. Enquanto não procurarem a cultura racional, os apertos cada vez são piores, porque estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Mas os culpados são todos os pensadores que sempre viveram artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentir a mudança natural da natureza. Porque mudou de uma energia para outra, da energia elétrica e magnética para a energia racional. Não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. A mudança da civilização para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, temos um relatório de todas as causas, porque não há efeito sem causa. E na cultura racional existe todas as causas do porquê que assim somos, e do porquê que aqui estamos, e de onde viemos, e para onde vamos, e de onde somos. De onde somos? Somos habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Toda a humanidade é um extraterreno, porque a energia que está materializada na glândula pineal é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Então toda a humanidade é um extraterreno, porque são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e por isso é uma só. Todos são de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, chegamos no ponto máximo de nossa história, porque passamos a nos conhecer. A saber quem somos, a saber o porquê que assim somos. A saber de onde viemos e para onde vamos. E a saber de onde somos. E a saber, se não passássemos a nos conhecer, iríamos nos transformar em classes inferiores.
Hoje a humanidade está ciente de que a cultura racional, a cultura da verdadeira salvação do animal de origem racional. Agora vejam que grande manancial de livros e que grande biblioteca para fazer com que todos passem a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde são, a saber de onde vieram, e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. Hoje, todos que passaram a se conhecer ficam admirados do porquê que a cultura racional tem tantos livros com esclarecimentos diferentes uns dos outros. Foi preciso assim ser para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal. Foi preciso todo esse esclarecimento para desencantar a humanidade. E por isso o universo em desencanto ainda tem que explicar muito para conduzir todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, para que todos passem a raciocinar. Haja livro para desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. É uma obra para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos possam voltar para o seu verdadeiro estado natural, que são corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E ligados à natureza, num instante estarão com o raciocínio desenvolvido. Porque a natureza trata de desenvolver o raciocínio de toda a humanidade, para conhecerem a concórdia verdadeira, a paz verdadeira que é toda a humanidade concordando com todos. Hoje a humanidade está felicíssima por conhecer o seu verdadeiro estado natural. É o que estava faltando em todos os pensadores, conhecer o seu verdadeiro estado natural. Agora só está restando uma coisa: recordar toda a escrituração envolvente. Passaram por cima de muitas coisas importantes e que ficaram esquecidos de tudo ou de todo o esclarecimento da cultura racional. Porque a pessoa lê e depois esquece o que leu. E um esquecido é um perdido porque está arriscado a se desequilibrar. Como muitos que se desequilibram pelas paixões da matéria. Aí já é o ponto de um desequilíbrio muito grande, se apaixonar pelo nada, trocar o nada pelo tudo de sua vida, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um ser, um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Para ver, se apaixonar por um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Se apaixonou pelo nada, trocou tudo de sua vida, que é voltar para o seu verdadeiro estado natural, por um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Para ver como uma pessoa esquecida, o desequilíbrio toma conta e se desequilibra totalmente. Agora, quando o arrependimento chega, é tarde, porque sempre existe a incompatibilidade de gênio. O marido foi feito para lapidar a mulher e a mulher para lapidar o marido. E por isso as brigas não cessam entre os casais. Por nada estão brigando. Briga de ciúmes, porque todos têm ciúme daquilo que é seu, aparentemente. Porque verdadeiramente ninguém é dono de ninguém. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. O verdadeiro Deus não perde nada. Está junto de todos dia e noite, noite e dia, vendo o procedimento de todos. Para ver que ninguém pode andar escondido, porque o verdadeiro Deus está em todo lugar. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Terminou a fase do pensamento em 1935,
o pensamento está mesmo falido. E por isso as falências de todos os feitos do pensamento e da imaginação têm sido muito grandes. Tanto fale os grandes como os pequenos. Tanto fale os grandes empresários como os pequenos empresários. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os feitos do pensamento entraram em falência. A mesma coisa quando terminou a fase dos indígenas, todos foram à falência. Até hoje estão falidos, são considerados como um João ninguém, porque terminou a sua fase e foram à falência total. Assim serão os feitos do pensamento e da imaginação. Todos esses feitos estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão cansados de saber isso. Porque a cultura racional esclarece todas as causas nos mínimos detalhes, porque não há efeito sem causa. Se o pensamento está falido, foi porque existe uma causa. A fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem todas as causas de tudo que existe acima dessa terra. Hoje muitos dizem a cultura racional é uma cultura completa, com base, com lógica, com provas e comprovações. Uma infinidade de provas e comprovações. E onde existe base e lógica, existe a verdade das verdades. Volume 497 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento faliu. Enquanto pensar e imaginar, a tirania não cessa. Os tiranos são aqueles que já secaram o pensamento e o sentimento. Já não sentem mais o que fazem, porque estão com o pensamento seco. São os causadores do fracasso da humanidade. Enquanto pensar e imaginar, a humanidade fracassará cada vez mais. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E todos sentindo os apertos da natureza, que vem arrochando a humanidade de uma tal maneira, que existem muitos que não estão aguentando mais. Esses que não estão aguentando mais são os que procuram a cultura racional e acabam se encontrando na cultura racional e dizendo: era isso que eu procurava toda a minha vida. Até que encontrei com o que eu desejava conhecer, porque eu já sabia que esse conhecimento tinha que vir mais cedo ou mais tarde, do porquê todos assim são e de onde todos vierem, para onde todos vão e para onde todos irão. Somente isso é que eu não sabia, que a pessoa se transformaria em classe inferior. Mas esse encontro com a razão da vida foi para mim o maior sonho da minha existência, porque eu sonhava em querer me conhecer. Até que chegou o dia da cultura racional, e eu passar a me conhecer, saber quem sou, saber o porquê que assim sou, saber de onde vim, saber para onde vou e saber de onde sou. Que sou de um mundo desconhecido de mim mesmo, com um corpo de energia de vida eterna, com um progresso de pureza. Eu sonhava com tudo isso, mas não sabia como podia conhecer, até que enfim passei a conhecer. A fase da racionalização dos povos já é conhecida por mais de 10 milhões de brasileiros. Em todas as nações do mundo tem propaganda da cultura racional. Também existe mais de 10 milhões de estrangeiros que conhecem a cultura racional.
Daqui a um pouquinho está toda a humanidade, todos os pensadores dentro da cultura racional, porque a propaganda que estão fazendo em jornais e revistas, em várias rádios, em várias televisões é muito grande. Não há esse que não conheça e que não tenha ouvido falar na cultura racional. Não há esse pensador que não conheça. Hoje é raro o pensador que já não tenha ouvido falar em cultura racional, porque a propaganda no mundo inteiro está muito grande. Porque em todas as nações do mundo tem leitores dos livros do Universo em Desencanto. E todos esses leitores fazem a propaganda da cultura racional. Para ver que tem muitos, mais de 10 milhões de leitores em todas as nações do mundo. E muito mais de 10 milhões de leitores aqui no Brasil. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cientes de todas essas referências, porque a propaganda vai longe da falência do pensamento. Porque terminou a sua fase em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação entram em falência. Por isso a falência é de grandes e pequenos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, tudo na matéria tem princípio e tem fim. A fase do pensamento terminou e teve o seu princípio e teve o seu fim. Hoje está falido. Hoje o que está valendo é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Todo pensador é um extraterreno. A desarmonia impera no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou em 1935, o pensamento está falido. É a falência do pensamento que está fazendo essa desarmonia no mundo inteiro. E é por isso que há todo esse desentendimento no mundo inteiro, porque o pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. E assim está a humanidade em conflito consigo mesma, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento está falido. A falência do pensamento é notória, e todos decepcionados com o pensamento, porque o pensamento está falido. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, tudo a causa é a falência do pensamento. O pensamento faliu e tudo que ele fez está falindo. É por isso que as falências não cessam. Tanto está falindo o grande como o pequeno. Hoje todos conhecem as causas de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. E os que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, e botando o livro debaixo do seu travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem se ver livres do pensamento, porque sabem que o pensamento está falido, e por isso ninguém quer mais pensar, nem imaginar e sim raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando cada vez mais distante dele. E por estarem ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E como bicho vão correr toda essa hierarquia do chão.
tudo porque a natureza é de transformação. Se transforma de uma vida para outra. E assim acontece com todos que estão ligados com essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Se não fosse a cultura racional, íamos nos transformar na categoria inferior, que é a de bicho irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como se defender das energias elétricas e magnéticas, que são duas energias em transformações que se transformam de uma vida para outra. Hoje o mundo está um vulcão em chamas porque estão na era do fogo, na era do átomo, na era de salve-se quem puder e se puder. E por isso o mundo está um verdadeiro vulcão em chamas, porque está na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. A fase que estão atravessando. Hoje o mundo está assim desse jeito, um verdadeiro vulcão em chamas por estarem atravessando a era do fogo. Tudo é resolvido a poder de fogo. E por isso as guerras não cessam, porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de viver. E as guerras aí estão para destruir os pensadores. Como está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro para destruir os pensadores. Com essa infinidade de doenças no mundo inteiro, como AIDS, para destruir os pensadores. Com essas infinidade de desastres naturais da natureza, que são muitos, para destruir os pensadores. Para ver que os pensadores terminou a sua fase em 1935 e perderam o direito de viver. Para ver que a fase do pensamento está falida, e por isso só falecem pensadores. Só quem não perece são os que estão com os livros nas mãos, porque estão ligados à natureza, protegidos por ela, amparados por ela, guiados por ela, orientados por ela. Esses estão fora do perigo, porque estão ligados à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Estão ligados ao comando verdadeiro natural da natureza. E por isso esses têm a proteção da natureza. E quem tem a proteção da natureza está guardado por ela, guiado por ela, amparado por ela. É orientado por ela e beneficiado por ela. Para ver como é tão lindo passar a se conhecer. Porque quem vive desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Viver sem saber o porquê que está vivendo. Existir sem saber o porquê que existe. Ser assim como é, sem saber dizer o porquê que assim é. E o porquê que todos assim são, de onde vieram, para onde vão e para onde irão por viver desconhecidos de si mesmo. Irão para onde? Irão para as classes inferiores. E quem tem cultura racional? Volta para o mundo racional. Volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional, que está toda ela esclarecida nos livros do universo em desencanto. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. A humanidade já estava precisando dessa cultura há muito tempo, a cultura natural da natureza, a verdadeira cultura. Porque é uma cultura sem enigma, sem mistérios, sem fenômenos, sem finitos e transfinitos. Porque não é seita, nem doutrina, nem religião e nem filosofia. É a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. É a cultura para o verdadeiro acerto da humanidade, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. A fase da racionalização dos povos nos trouxe verdadeiras maravilhas,
Maravilhas essas que não há dinheiro que pague a verdadeira salvação da humanidade. Que a salvação da humanidade se adquire estudando a cultura racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, com o livro até debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. São instrumentos particulares de muitos. Na cultura racional não existe mistérios, nem enigmas, nem finitos, nem fenômenos, nem transfinitos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Na cultura artificial, filosófica e científica, e nas seitas, doutrinas e religiões, é que existem mistérios, enigmas, fenômenos finitos e transfinitos. Na cultura racional não existe nada disso, porque é uma cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a verdadeira realidade chegou para a humanidade. E por isso toda a humanidade que já passaram a se conhecer, conhecem as causas de todos os efeitos, porque não há efeito sem causa. Hoje o mundo começa a fase mais crítica de sua existência, que é a mudança das energias. E assim está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A fase do pensamento terminou em 1935, o pensamento faliu, e todos os feitos dessas duas energias do chão vão continuar falindo, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Vão falir todos os feitos do pensamento e da imaginação, como faliu o império dos indígenas, que hoje são considerados como bichos do mato, porque terminou a sua fase e foram à falência. E assim são os pensadores. Todos os feitos dessas duas energias, elétrica e magnética, estão a caminho da falência, falindo grandes e pequenos, firmas grandes e pequenas, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, todas essas desgraças do pensamento. E por isso está aí a violência destruindo os pensadores. Está o terrorismo destruindo os pensadores. E a causa é uma só, a falência do pensamento. Terminou essa fase em 1935, por ter entrado na natureza fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. São verdadeiros extraterrenos, que essa energia do mundo racional está imaterializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e que lá todos são corpos de vida eterna com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão mortos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o arrojo que a natureza está dando na humanidade é conhecer cultura racional. Não é brincadeira. E por isso no mundo inteiro uma infinidade de pessoas morrendo de fome. E assim está aí a alavanca natural da natureza para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. A âncora da segurança da humanidade está na cultura do desenvolvimento do raciocínio, que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos agora ancorados na cultura racional. E quando todos os pensadores começarem a desenvolver o seu raciocínio,
cessarão todos esses males da humanidade e cessará os apertos da natureza, porque todos estão no seu verdadeiro rumo certo. Quando pensavam, estavam no mundo das incertezas. Agora, raciocinando, estão no mundo das certezas. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A cultura racional é a cultura das culturas, das mais elevadas que existe universalmente. Porque é uma cultura esclarecedora de quem somos e do porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer, e de onde somos. De onde somos? Habitante do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 498 do Histórico.